Condé e hoje nós vamos falar sobre cultivar a criatividade. Como que você cultiva a criatividade na sua casa? Como que são os espaços que a sua criança brinca? Existe um espaço de brincar? E como que vocês organizam esse espaço? Como que vocês organizam até esse trabalho da criança saber guardar as coisas? Tudo isso a gente pode exercitar a nossa criatividade e está exercitando a criatividade da criança também. Um espaço que estimule a criatividade da criança é um espaço que pode ser qualquer espaço que você tem. Você pode ter o próprio quarto da criança, se sua casa for pequena. Você pode ter um cantinho na cozinha que seja uma panelinha para a criança estar ali brincando enquanto você está fazendo alguma atividade da cozinha. Você pode ter um bercinho na sala onde a criança pode colocar aquela boneca para dormir. Um espaço não precisa ser como se fosse uma casa de festa, com um monte de parede colorida, com um monte de coisas para atividade. Podem ser coisas simples. Até porque a criança, quando ela tem muitas informações, muitos brinquedos, é muito mais fácil para a criança jogar a caixa e espalhar aquele tanto de brinquedo do que brincar com aqueles brinquedos. É muita informação. É como se fosse aquela pessoa que tem milhares de roupas ou milhares de sapatos e não sabe qual que vai utilizar. É esse mesmo sentimento, é muita coisa, muita informação e às vezes ela não sabe com qual ela vai brincar. Então, você perceber que não precisa ser muitas coisas, não precisa ser um quarto específico para brincar. Você pode trazer ambientes na casa ou até no próprio quarto da criança que estimulem essa criatividade. Então, primeiramente, é ideal criar um ambiente convidativo para brincar. O que seria um ambiente convidativo para brincar? São brinquedos e os objetos que a criança vai utilizar que estejam no nível da criança, ela possa ver esses brinquedos. Podem ser em caixas, organizadas, podem ser em prateleiras e que ela tenha acesso a esses brinquedos. E como eu estive falando, não precisa ser muitas coisas, porque se for muita coisa, vira aquela bagunça, né? Podem ser brinquedos, alguns, e vocês podem fazer um rodízio de brinquedos. Como que faz um rodízio de brinquedos? Você separa alguns brinquedos e depois você pode estipular um tempo, que seja 1 semana, ou 2 semanas, ou até um mês. Vai depender do que você vê que funcione para você, para sua rotina e para sua família, e você ir trocando esses brinquedos. Porque aí quando aparecem aqueles brinquedos novos, são uma novidade para a criança. E isso incentiva o brincar dela. Agora, brinquedos que você vê que ela tem um apego emocional com aquele brinquedo, que ela tem um momento de afetividade, ela gosta muito daquele brinquedo, aquele brinquedo pode sempre permanecer na prateleira. Outra coisa que pode auxiliar é na hora que você for guardar com a criança os brinquedos nessas prateleiras ou que seja nessas caixas, não amontoar muito as coisas, porque fica difícil de encontrar. Cada lugar precisa ter sua casa. Então, a boneca, ela tem um bercinho onde ela dorme. Então, onde que você guarda a boneca? No bercinho, onde que ela dorme. Amanhã de manhã você vai lá pegar ela na caminha dela. Aí, outro exemplo, na prateleira. Você pode pegar que sejam 3 brinquedos. Tem um ursinho, um carrinho e que seja uma girafa. Aí você pode montar uma cena com a criança para incentivar essa imaginação e ela querer no outro dia continuar brincando com esses brinquedos. Você pode falar, o seu urso está aqui, ele vai entrar no carro, você põe o carro do lado do seu urso, porque ele vai visitar a dona girafa na casa dela. Você monta aquela cena e já prepara aquela cena para a criança continuar imaginando e querer continuar brincando com aqueles brinquedos que você deixou disponível. Uma coisa que eu acho que é essencial de praticar é o respeito pelos objetos, por aqueles brinquedos. Porque muitas vezes a criança vê como algo real, uma boneca, por exemplo. Se a gente vai guardar ela e joga, pega pela perna, que mensagem que a gente está passando? Qual que é o respeito por aquele objeto? Então, como a criança vê, a criança faz. Então, a gente pegar o objeto e fazer da forma como a gente quer que a criança faça. A gente quer que a criança pegue os brinquedos e fique jogando tudo numa cesta? Ou a gente quer que a criança vá lá, coloque na casa do brinquedo, no lugar onde ele deve ficar, com respeito por aquele brinquedo, até porque o brinquedo, se a gente ficar jogando, ele quebra, né? Então a gente começar pela gente, demonstrar isso que a gente quer fazer para a criança poder fazer também, pelo seu exemplo. E às vezes parece, que é um trabalho maior organizar com uma criança, que leva mais tempo, eu sei, mas é importante para a criança fazer esse trabalho e se você ficar, vem cá arrumar, menino, anda, vamos arrumar, às vezes a criança não vai querer participar. O que é legal é você trazer brincadeiras, trazer jogos para esse momento, utilizar a imaginação,
para poder criar esses momentos criativos, até na hora de organizar. Um exemplo, como eu já venho falando, é você pode fazer uma brincadeira de encantar os brinquedos e eles vão sendo jogados na caixa, ou vocês imaginarem que vão receber uma visita de alguém importante, que é o fulano de tal, às vezes até de um livro que vocês estão lendo, ou de algum bonequinho, pode ser um ursinho. Ele vai tomar um chá da tarde, ele quer chegar aqui e ver tudo organizado, e vocês organizam. Então, assim, tem diversas formas que vocês podem trazer de imaginação para auxiliar a criança na hora da organização. Ah, vou pular igual um sapo. O sapo vai guardar e o sapo vai guardando as coisas no lugar. E a criança, vendo isso vai trazendo para ela que existe a hora de organizar, existe a hora de brincar e existe a hora de organizar. E uma coisa que é fundamental é você procurar trazer isso para uma rotina. Se você, qualquer hora do dia, está organizando as coisas, para a criança às vezes fica meio confuso. Traz isso para um horário, sei lá, à tarde, né, antes de jantar. É o horário de guardar os brinquedos. Então a criança já sabe o que vai acontecer, ela já sabe, já espera que está entardecendo, é a hora de guardar os brinquedos. E isso traz segurança para ela e ela já sabe. Muitas vezes ela nem vai questionar, depois que isso se tornou um hábito, ela já sabe. Então ela já vai começar a se organizar para também organizar os brinquedos. Outra coisa que você pode fazer é contar uma história que eu vou compartilhar com vocês, que é a história do velho gnomo. Conta ela para o seu filho todo dia antes de dormir durante 7 dias. E toda vez que você for organizar, não precisa ser só os brinquedos da criança. Alguma coisa da casa, você canta essa música, que eu também vou compartilhar, que é a música que o velho gnomo usa para organizar a casa dele. E aí eu vou compartilhar com vocês depois. Então você canta, vai fazendo, cantarola um pedacinho da música, para a criança ir percebendo isso também na vida real dele. Ele vai vendo, olha, minha mãe tá cantando a música do gnomo que ele organiza, ela aprendeu com ele, porque na música fala isso também. Então traz essa imaginação para a criança, que essa criatividade que ela está desenvolvendo. A história do velho gnomo. Em uma floresta bem distante, morava um velho gnomo, com seu chapéu vermelho pontudo e uma barba bem grande e formosa. Ele morava numa toca no chão. Sua chaminé era feita de cogumelos e seu jardim era amplo e belo, pois toda a floresta era sua casa. O velho gnomo era um gnomo muito organizado. Deixava tudo bem preparado para que a hora da arrumação acontecesse sem nenhuma amolação. Em um belo dia, algo aconteceu. Um grande texugo na sua casa apareceu. Por ser tão grande e peludo, saiu a desorganizar tudo. Ao se despedir da visita inesperada, olhou a bagunça e a casa toda desorganizada. Respirou fundo e começou a cantar sua canção. Bagunça organizar, a casa arrumar. E como se fosse mágica, a casa ficou toda organizada, pois cantando a sua canção, o velho gnomo nem reparou mais na confusão. Foi fazendo tudo com alegria, pois no seu coração a música trazia. Assim, o velho gnomo pôde ficar em paz. Com a sua casa toda organizada, foi preparar o chá. Com seu livro favorito e um potinho de biscoitos, o velho gnomo se sentia novo de novo. Conhece um velho gnomo que me disse assim:
Ah, Ana, mas minha vida é muito corrida, meu dia a dia tá muito agitado, tem muitas coisas para fazer, não tem muito tempo. O que a gente tem falado é de você fazer pequenas coisas, pequenos ajustes. Ah, eu vou colocar esse bercinho de boneca nesse lugar aqui para a criança lembrar que a boneca dorme na caminha dela. Ah, eu tô fazendo comida e o menino tá puxando minha saia, tá querendo minha atenção. Ah, então eu vou colocar uma caixinha de papelão de alguma coisa que você comprou. Coloca uma caixinha de papelão, desenha a boca do forno, dá uma panelinha, a colher para a criança, se ela não pode participar no preparo do alimento em si, que é legal de incluir ela também às vezes, né, quando possível, para ela poder fazer a própria comida. Olha, eu estou fazendo isso, o que você vai fazer? É um momento que você está ali com ela. E é um momento que você está precisando utilizar para poder otimizar seu tempo, mas a criança está participando, ela está se sentindo incluída, está utilizando a criatividade dela, a imaginação para poder fazer alguma comida. E vocês podem conversar, o que ela está fazendo, e às vezes saem coisas muito engraçadas. A criança às vezes não tem essa coisa bem racional, tipo, eu tô fazendo macarrão, que delícia, e qual que é o molho? A criança fala manga, umas coisas assim, sabe? Então sai muitas pérolas e você vai se divertir. Tente implementar isso no seu dia a dia, porque um hábito, para ele se concretizar, para ele se tornar um hábito, você tem que ir fazendo de pouquinho em pouquinho. Aí quando você já conseguiu concretizar aquele hábito, aí você vai vendo que vai se tornando cada vez mais fácil, porque já faz parte da sua rotina. E aí você pode acrescentar mais uma coisinha, que seja, eu vou fazer mais isso aqui. E aí você vai tornando essas ferramentas parte do seu dia a dia. Você quer organizar o espaço da criança, de brinquedos, né? É bom você organizar o seu espaço também, porque ela está vendo esse exemplo através de você. Esse exemplo de organização das suas roupas, das suas coisas, do seu sapato, que sejam coisas da cozinha, ela tá vendo isso no dia a dia da casa dela também, então ela sente mais segura em fazer isso com os próprios brinquedos e as próprias coisas dela. Livros também, às vezes muitos livros disponíveis, a criança faz uma bagunça com aqueles livros, né? Deixa alguns específicos, às vezes de alguma festa anual, de alguma estação, e aí você vai trocando aqueles livros e deixando eles disponíveis para a criança. E quando a criança já começa a tirar muitos brinquedos, está tudo bem e é ok você falar, olha, agora é o suficiente esses brinquedos que você tirou. Brinca com eles, depois você pode pegar os outros. A gente guarda na casinha onde cada um vai dormir e aí a gente acorda os outros para brincar. Tá tudo bem você colocar um limite nisso também, você não está podando a criatividade da criança. Os jardins de infância, eles foram originalmente pensados para as crianças brincarem. E hoje a gente está, como sociedade, a gente está introduzindo currículo, né, acadêmico, contas, aprender a escrever para as crianças muito cedo. E essa fase, né, até os 6 anos de idade, é muito importante da criança saber brincar, porque ela pega um objeto e ela transforma aquele objeto em outro, e aquilo já vira outra coisa na brincadeira. O que é muito importante dela estar utilizando a criatividade, e isso depois vai auxiliar ela a fazer contas matemáticas e a escrever, porque ela pega um signo, né, um símbolo, que é uma letra, um número, e consegue transformar aquilo no seu significado. Então é importante a gente incentivar as crianças a brincar, a gente não tirar isso dela, porque isso vai auxiliar mais na frente no intelectual e na criatividade dela. Ah, Ana, mas como é que eu posso encorajar o brincar imaginativo, criativo na minha criança? O começo, assim, que eu acho que é legal de observar é trazer brinquedos que não sejam brinquedos que a gente chama de brinquedos fixos. Eles são uma coisa. Um exemplo é o Homem-Aranha. O Homem-Aranha, ele é Homem-Aranha. Ele pode ser algum personagem numa brincadeira, né? Mas ele não deixa de ser o Homem-Aranha, aquele que salta e solta teia. Ele é bem caricato, né? Ele é um Homem-Aranha, ele já tem essa figura do Homem-Aranha. Agora, se você pega outros objetos que sejam um pedacinho de graveta, ele pode ser um personagem, ele pode ser uma ponte para os animaizinhos passar, ele pode ser uma comidinha para os animaizinhos, ele pode ser diversas coisas. Uma colher de pau pode ser um microfone, pode ser uma colher de pau, pode ser uma varinha. Então, assim, brinquedos que são da natureza, né, que são naturais, eles podem trazer essa imaginação da criança. A criança precisa ter só esses brinquedos, Ana? Não, isso é uma coisa que é fácil de você encontrar. Vai num parque, pega uma folha, vocês podem brincar com aquela folha, picar aquela folha, né? Mas não necessariamente a criança precisa ter só isso, né? Mas trazer isso também, elementos vivos, né, da natureza,
que eles permitem a criança imaginar e inventar com aqueles brinquedos. Você pode pegar um pedacinho de pau e furar a folha dos dois lados, fazer uma vela de um barquinho, e ela vai trabalhando isso da criatividade. Quanto mais aberto um brinquedo, assim, que ele não é fixo do que a gente está falando, ele é só uma coisa, mais você incentiva a criatividade da criança. Porque o que está acontecendo hoje é que a gente mudou o foco de que a criança, ela é um ser criativo, ela já tem isso de ser criativa. Ela pega uma coisa e vai desenvolvendo. E a gente acha que brinquedos que são criativos, né? Os brinquedos que são desenvolvidos pelos adultos que trazem a criatividade para a criança. Mas não é assim, a criança ela já é criativa. Então a gente tem que incentivar a criança trazendo coisas em momentos, né, em que ela possa exercitar isso. Outros materiais que você pode utilizar são materiais de casa. Por exemplo, você pode ver um rolo de papel higiênico, pode virar um binóculo para um pirata que está procurando a ilha, ou, por exemplo, uma latinha que era de leite em pó, pode virar um tamborzinho, pode virar uma caverna ou uma casinha para algum bichinho, pode virar uma montanha, você cobre com um cobertor. Então, assim, até as coisas que você tem em casa podem ser utilizadas. Uma caixa de papelão tem milhares de possibilidades. Por que criança ama caixa de papelão? Porque a caixa de papelão pode ser várias coisas, pode ser uma casinha, pode ser um castelo, pode ser, você pode pegar pedaços e desenhar, fazer objetos, fazer bonecos com ele. Então, assim, uma caixa de papelão já é uma riqueza para uma criança. Outra forma de você incentivar a criatividade do seu filho é trazendo arte para ele. Às vezes a criança pode estar tendo dificuldade para dormir por falta de exercício, né, físico, de gastar a energia dela, mas às vezes pode ser também falta de momentos artísticos. O momento artístico, ele solta o ar da criança, ele concentra a criança. E como que a gente pode trazer isso para a criança, eu vou ir explicando para vocês. Você pode utilizar diversos tipos de materiais. Você pode desenhar, você pode pintar, você pode utilizar colagens, você pode utilizar massinha ou argila, ou você pode fazer tricô de dedos com a sua criança e desenvolver alguma outra coisa artística junto com isso. Você pode trazer música através do seu canto ou através de algum instrumento musical. Então, são diversas formas que você pode trazer. Quando a criança ela nasce, ela já está envolvida nesse ambiente musical, né? Até, às vezes, muito antes de nascer, dentro da barriga da mãe, ela escuta os sons que a mãe escuta de uma forma diferente, mas escuta o coração da mãe batendo. E quando ela nasce, a mãe muitas vezes canta para ela, a gente conversa de uma forma com a criança que é bem melódica, bem musical, e a gente fala rimas para a criança também, por exemplo, aquele serra, 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 do, é bem musical, é uma rima, né? Mas é bem musical. Então, assim, a gente traz coisas para a criança que são musicais. Então, a gente quebrar um pouco esse paradigma que é só quem é músico profissional que pode fazer música para o meu filho. Não, ele quer escutar você, ele quer escutar a sua voz nutre ele, a sua voz é importante para ele porque ele precisa de bons modelos, ele precisa entender como é que as coisas funcionam. Se ele escuta só uma pessoa cantando ou vê na televisão, às vezes ele nem compreende como é que eu canto, como é que eu utilizo a minha voz. Então, assim, a pessoa real ali tá com ele, cantar para ele, demonstrar para ele como é que se canta. Não precisa ser, se canta assim, usando diafragma e não sei o que. Não precisa ser uma coisa profissional. É você fazer do seu jeito, ensinar para ele com amor, com carinho, que vale muito mais do que você colocar um DVD ou colocar um vídeo de um cantor profissional cantando. Quando a gente fala das artes, e até dos brinquedos também, é legal a gente honrar esse trabalho da criança, né? Com materiais de qualidade, de verdade, né? Muitas vezes a gente vai comprar que seja um xilofone pentatônico para a criança. Aí compra um xilofone com umas notas muito esquisitas, às vezes nem é uma escala, e aí a criança fica com aquela referência. A criança está aprendendo a conhecer o mundo. Então, é importante a gente dar materiais de qualidade para a criança. Não precisa ser uma coisa profissional. Ana, vai ser muito difícil, eu tenho que comprar a tinta mais cara. Não é isso. Procure materiais de qualidade para poder honrar esse trabalho e esse esforço da criança. Sobre materiais de qualidade, né, trazer materiais de qualidade para a criança é importante porque isso é a referência que ela vai criar. Referência auditiva, né, no caso que eu estava falando de um instrumento, para depois, quando ela crescer, ela ter um gosto mais refinado pelas coisas. Se ela cresceu escutando certos tipos de sons, para ela vai estar acostumada, aquilo faz parte da formação dela. Então, assim, a gente incentivar
né, a escolha por bons materiais na infância, auxilia também nesse bom gosto quando a criança chegar na fase adulta. Então, cantar para a criança é a coisa mais musical que você vai poder fazer para ela. É uma coisa que, além da música em si, está envolvendo ela com amor, aquele momento seu com ela. Ai, Ana, mas que horas que eu vou cantar para minha criança? Pode ser na hora que você está dando banho para ela. Canta uma música que fez parte da sua história, né, da sua infância, que sua avó cantava para você, ou sua mãe, ou alguém. Ou uma música que você tem um afeto por aquela música, que tem uma letra boa para a criança. Ou cantigas de roda, canta para aquele momento, a criança, você está dando banho nela, e aí você canta a música com ela, é um momento que você está tendo com a criança. E uma coisa que é legal também é de fazer gestos enquanto a gente canta. Então, se você vai cantar uma música, o sol vem esquentar e a terra toda vai brilhar. Faz gestos que você vai ver como é que a criança vai querer te acompanhar, ela acha o máximo. E você está treinando também essa coordenação motora da criança. Ela está utilizando o gesto para poder se expressar e imaginar o que é. Então o sol, né? O sol ele é grande, você não precisa explicar para a criança muito pequena. Mas ela tá vendo, o sol ele é grande e está esquentando e a terra é menorzinha. Então você utilizar isso para poder ativar a imaginação e a criatividade dela, perguntar qual gesto que a gente pode fazer para tal coisa. E aí ela vai te dando esse feedback também, que é legal de fazer. Então você trazer movimentos e gestos para a música auxilia também a criança nesse aspecto. Isso da criatividade, quando a gente começa a pensar, ela é como se fosse uma coisa, vai puxando a outra e quando você vê, você tem várias ideias. Então, ai Ana, mas eu não lembro muitas músicas que eu cantava ou que minha mãe cantava para mim. Vai lá, se você tem essa oportunidade, conversa com a sua mãe, resgata essas memórias de infância, conversa com a sua avó, pergunta que músicas ela cantava para sua mãe, para ela dormir, e resgatar essa ancestralidade, né, dessas músicas que passam gerações, que elas carregam amor, né, de fazer uma criança ninar, ou uma criança dormir, ou auxiliar em algum momento com a criança. E se você às vezes não encontrar alguma música, né, você pode inventar, não precisa ser uma coisa muito elaborada, igual eu vou mostrar aqui agora. Eu vou te apresentar o poema, né, dos tamanquinhos. E você pode declamar ele com a criança e fazer com o pé, como se fosse o troque-troque. Mas você pode também acrescentar duas notas e faz toda a diferença. Então eu vou apresentar para vocês a canção dos tamanquinhos. E nela eu vou apresentar a canção dos tamanquinhos só falando, né? E depois com as duas notas que eu vou demonstrar para vocês. Troque, 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 troque. Ligeirinhos, ligeirinhos. Troque, 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 troque. Vão cantando os tamanquinhos. Madrugada, troque, troque. Pelas portas dos vizinhos. Vão batendo, troque, troque. Vão cantando os tamanquinhos. Chove, troque, troque, troque. No silêncio dos caminhos. Alagados, troque, troque. Vão cantando os tamanquinhos. E até mesmo, troque, troque, os que têm sedas e arminhos sonham troque, troque, troque com seu par de tamanquinhos. Você pode acrescentar duas notas. Vou mostrar aqui para vocês um Ré no canto, né? E um Lá. E aí vocês podem trazer isso da criatividade, né? Criatividade musical, de colocar algo de música nesse poema. Por exemplo, você pode fazer, em vez de fazer troque, 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 você pode fazer cada um em uma das duas notas. Troque, 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 ligeirinhos, ligeirinhos. Troque, 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 vão cantando os tamanquinhos. Madrugada, troque, troque, pelas portas dos vizinhos. Vão batendo, troque, troque, vão cantando os tamanquinhos. Chove, troque, 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 no silêncio dos caminhos. Alagados, troque, troque, vão cantando os tamanquinhos. E até mesmo, troque, troque, os que têm sedas e arminhos sonham troque, troque, troque com seu par de tamanquinhos. Ah, Ana, mas eu não tenho um canto ali. Pega duas notas, seja num pianinho digital que você tem no celular, seja num violão, seja numa flauta, pega duas notas e faz. Troque, 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 ligeirinhos, ligeirinhos. Troque, 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 vão cantando os tamanquinhos. Madrugada, troque, troque, aí você segue.
Ou você está lendo um conto de fadas, por exemplo, a Branca de Neve. Alguma frase que é bem assim, que você queira colocar algo musical, você acrescenta 2 notas, igual eu mostrei, vou mostrar para vocês também. Seja essas 2 notas aqui. Aí você fala, por exemplo, espelho, espelho meu, quem é mais bela do que eu? Ou pode ser só uma nota. Espelho, espelho meu, quem é mais bela do que eu? Só uma nota. Você está acrescentando algo novo nessa história e está utilizando sua criatividade e está trazendo música para a criança, às vezes só com uma nota. Então, assim, não precisa ser uma coisa muito elaborada e muito difícil para você trazer música para sua criança. Se você quer ter mais ideias também de músicas, você pode acompanhar a gente no YouTube, que a gente tem uma playlist com as músicas todas lá. E a gente tem trabalhado essas músicas pentatônicas, que né, são 5 notas que o canto tem e que outros instrumentos pentatônicos também têm. E a música pentatônica, ela deixa a criança ser criança, ela não tem muita emoção e muito sentimento dentro da música, ela traz a criança nesse encantamento que é a criança, essa simplicidade que é a criança. Porque quando a gente vai trazer alguma coisa para a criança, que seja na alimentação, a gente traz um alimento por vez, não é? Você vai fazer a introdução alimentar, aí você já coloca pimenta e sal e agridoce e um monte de outras coisas para a criança experimentar. Não, você traz um alimento por vez, a criança está conhecendo aquele alimento. Qual que é o sabor desse alimento? Então, assim, por que a gente faz isso com a música e com as artes em geral, né? E eu vou falar da pintura também. Traz uma cor por vez, deixa a criança vivenciar aquela cor. Traz poucos instrumentos numa composição, numa canção, só sua voz. Isso já é uma informação para a criança já está aprendendo através disso. As canções podem auxiliar, às vezes, em alguns momentos de transição, que seja do jantar para o banho ou de uma brincadeira para um banho, que às vezes pode ser um momento um pouco difícil para a criança. Se você traz algum momento de criatividade, vamos pular igual um coelhinho até chegar no banheiro, ou algo do tipo, ou até uma canção, isso pode auxiliar a criança a desfocar daquele sentimento, eu queria estar brincando, aí ela vai continuar brincando, né? Ela vai brincar até chegar no banho ela pode brincar também, você pode cantar uma música para ela. E são coisas simples, você não precisa, eu tenho que ter muito tempo para fazer isso. Não, a criança está brincando, você entra naquela brincadeira, poucos minutos para poder levá-la para um banho, de uma forma que seja harmônica, de uma forma que seja fácil e leve dela poder fazer essa transição. E aí você pode pegar coisas, melodias até conhecidas, por exemplo, a melodia do Frei Jacques, né? Inventar alguma coisa, usa sua criatividade. Vamos supor que sua filha chama Fernanda, aí você pode inventar. Ô Fernanda, hora do banho. Inventa alguma coisa. Eu inventei essa música aqui agora, então assim, não é porque, Ana Clara, mas você sabe de música. Eu acho que todo mundo tem essa capacidade de inventar. A gente, como criança, a gente tem essa capacidade. Crianças, às vezes, pegam uma letra e ela pega e transforma aquela letra da música em outra coisa. Então, assim, utilizar essa criatividade. É importante também a gente respeitar o brincar da criança, porque o brincar da criança é o trabalho dela, é como ela está conhecendo o mundo. Então, ela vê o trabalho do adulto, ela quer trazer isso para a brincadeira dela, porque é como ela sabe, como ela conhece o mundo, como ela entende o mundo. Isso auxilia ela a compreender, na compreensão dela, né, do que é o mundo. Então é importante a gente respeitar, trazer esses momentos de transição e não quebrar a brincadeira da criança de uma vez. Trazer com amor, com afeto, com compreensão. Eu sei que você quer brincar, né? Por que você está chorando? Você brincou o dia inteiro, né? Então, assim, imagina alguém chegar, por que você está aí chorando? Você trabalhou o dia inteiro, não deu tempo de você fazer todo o seu trabalho? Imagina alguém falar isso com a gente, né? A gente, como adulto, até arrepia, né? Imagina para uma criança, então. Para ela é muito importante o que ela está fazendo. Às vezes é a coisa mais importante do mundo. E às vezes é uma coisa que, para nossa visão, não tem tanta importância. Mas respeitar esse sentimento, acolher esse sentimento e levar a criança de uma forma criativa de um momento para o outro. Outra forma de trabalhar a criatividade é trazer
atividades de desenho, né? Atividades que a criança possa modelar com alguma coisa, que seja com massinha. E você pode criar, ou, por exemplo, os desenhos. Aí você pode colocar o desenho do dia, o desenho que vocês fizerem na semana na geladeira. Tem um lugar tipo igual uma exposição de arte. Tem uma prateleira, alguma coisa num espaço da casa, onde vocês podem mostrar as esculturas de massinha que vocês fizeram. Então, valorizar isso da criança, fazer um livro tirando foto de todas as artes que vocês fizeram juntos. Trazer isso para a criança, de que você valoriza o que ela faz. Essa criatividade artística dela, né, que é muito importante. E uma outra forma também é você trabalhar aquarela com a criança, num papel que seja molhado, que aí quando você coloca o pincel de aquarela, a tinta ela dança, é muito mágico. E primeiro trazer, igual a gente falou, só uma cor por vez. Vamos trabalhar as cores primárias, né? O amarelo, o vermelho e o azul. Primeiro traz só o amarelo e deixa a criança vivenciar o que aquela cor tem para contar para ela. A criança imagina através daquilo ali. E aí, Ana, mas papel de aquarela é muito caro. Corta o papel em 4, né? Faz um pedaço menor. E aí, depois que a criança terminar, o que eu vou fazer com isso? Você pode pegar e fazer cartões para os familiares de aniversário, de Natal, e foi seu filho ou sua filha que pintou, né? Então, assim, você também exercitar sua criatividade através da criatividade do seu filho. Ana, como é que eu faço então? Já apresentei a cor amarela, a gente ficou uma semana pintando com amarelo, depois a gente ficou outra semana pintando de azul, depois uma semana de vermelho, e agora, o que eu faço? Aí você pode ir com 2 cores, o amarelo e o vermelho. O que o amarelo e o vermelho vão contar para essa criança? O que eles fazem quando eles estão juntos? Eles transformam laranja, né? Mas você não precisa explicar, deixa a criança ver esse momento. E aí, a gente sabe que quando a gente coloca o pincel no vermelho e vai passar para o amarelo, a gente tem que lavar o pincel, né? Então você pode até isso trazer de uma forma criativa. Você pode falar que o Pedro, o pincel, ele tem um cabelo assim bem comprido, né? Bagunçado, e ele precisa, quando ele vai passear com a roupa vermelha, ele precisa lavar o cabelo primeiro na água, então você lava. E aí ele precisa secar para poder ver se o cabelo realmente está limpo, para ele poder pôr a roupa amarela. E aí ele vai passear no bosque da fada amarela e passeia. E aí você pode contar uma história que existe a fada vermelha, a fada amarela. E aí Pedro põe a roupa vermelha para ir encontrar com a fada vermelha. Aí quando você for utilizar o azul, depois você vai amarelo e azul, depois vermelho e azul, depois as 3 juntas. Então com 3 cores, né? Não é muito material. Com 3 cores dá para você fazer uma infinidade de coisas para trazer essa imaginação para a criança. Eu vou apresentar para vocês agora um pequeno versinho que você pode fazer com a criança sobre um caracol, para ela poder fazer, né, esse símbolo, né, que é a espiral. Ela faz primeiro de fora para dentro e depois de dentro para fora. E aí você pode fazer com a criança falando os versinhos. Você pode fazer no ar, né, com a criança. Depois você pega um papel e faz com o dedo da criança no papel e falando os versinhos. Depois você pode pegar um giz de cera, né? Eu já mostrei para vocês os meus giz de cera de abelha com as cores primárias. E você faz o primeiro traço, fala de novo do caracol. Depois faz um segundo traço. Eu vou demonstrar para vocês. E às vezes um terceiro. E depois passa para o outro poema. Às vezes um outro dia faz o movimento contrário. A criança precisa também, né? Além dela estar exercitando a criatividade dela, pensando que ela está fazendo a casinha de um caracol, está ensinando para ela como pegar num giz de cera, treinar essa coordenação motora fina para ela depois saber escrever. Bem quietinho, devagar, o caracol já vai entrar. Vai entrando, se enrolando, na casinha vai ficar. Bem quietinho, devagar, o caracol já vai entrar. Vai entrando, se enrolando, na casinha vai ficar. Bem quietinho, devagar, o caracol já vai entrar. Vai entrando, se enrolando, na casinha vai ficar. Bem quietinho, devagar, o caracol já vai entrar. Vai entrando, se enrolando, na casinha vai ficar. O bichinho quer sair, olha lá que vai fugir. Acordou e vai saindo,
bem quietinho, devagar, deixa seu querido lar. O bichinho quer sair, olha lá que vai fugir. Acordou e vai saindo, bem quietinho, devagar, deixa seu querido lar. Cultivar essa criatividade, essa imaginação na criança é uma coisa que você vai fazendo aos poucos. Toda criança nasce criativa, nasce imaginativa, isso nasce e muitas vezes é podado da criança, né? E são ferramentas que na frente vão servir muito para ela. E a gente poder fazer pequenas coisas, isso tudo que a gente compartilhou, você não precisa fazer todas. Peguem algumas coisinhas, igual a gente falou dos hábitos, e coloca no seu dia a dia, coloca que seja uma vez por semana para você fazer com a criança e ter esse tempo com a criança e trazer isso para ela. Por exemplo, contar histórias. Contar histórias é uma coisa muito rica para a criança. Você está trazendo imagens, você está trazendo lições e você está auxiliando ela a conseguir prestar atenção. Você está contando, ela tem que prestar atenção na história. E aí ela vai imaginando, criando aqueles personagens na cabeça dela, né? Como que é aquele lugar, aí o castelo tinha uma torre alta. E aí ela vai imaginando tudo aquilo. Histórias também são ótimas formas de fazer isso. Você, mãe, então, acredite nessa sua capacidade criativa, imaginativa, resgate ela, essa sua criança interior, para você poder cultivar isso também no seu filho, né, na sua filha. E acredite que você é capaz de cantar uma música, você é capaz de fazer um desenho, não precisa ser o desenho mais lindo do mundo, você tá ali passando aquele exemplo, cada respiração, traçado que você faz, a criança quer ver, quer entender como é que faz, compreender e imitar. Então assim, traz isso para sua criança, você é capaz de fazer isso, um desenho, uma música ou uma história. E a gente deixou algumas histórias, algumas músicas em playlists no YouTube, que fica mais fácil de você aprender, você escutar e decorar a música, não precisa colocar a minha voz, o seu filho quer escutar a sua voz. Perceba que dentro de você, você é capaz de trazer isso para sua criança. Você tem essa capacidade de cantar e nutrir a criança com a sua voz. O amor que você sente para o seu filho pode ser transmitido de diversas formas, por ações suas, mas também por meio dessas pequenas atividades, por meio da música, né? Você envolve a criança, dá um abraço nela e canta, ou vocês podem inventar uma música juntos, né? Utilizando a criatividade e ter esse momento, né? De rir, contar uma história e poder também fazer igual a gente tem também uma playlist de brincadeiras, onde a criança imagina os personagens, vocês podem fazer um teatrinho de mãos. Então você tem muita coisa que você pode fazer com seu filho, às vezes até numa viagem de carro, naquele momento que vocês estão ali, você vira assim, oi fulano, como é que tá aí atrás? Você já viu algum tubarão por aí? Sei lá, inventa alguma coisa. Então assim, utiliza a sua criatividade que você é capaz. Faça então esse compromisso com você, né, com seu filho, de trazer uma atividade, escolhe uma dessas atividades que a gente está trazendo aqui e tem trazido em outros vídeos também, escolhe uma, faz com ele, tem esse compromisso, vou começar a contar histórias todo dia antes de dormir, ou eu vou cantar uma música na hora do banho, ou eu vou, na hora que eu for cozinhar, eu vou pôr meu filho do meu lado para ele poder cozinhar, ou outras atividades também, pega uma, cria, né, faz disso um hábito. E se possível, compartilhe com a gente, marque nossa @método Jardim do Tempo e para a gente poder acompanhar e ver o que vocês estão fazendo em casa também. Continue acompanhando a gente nas nossas redes sociais, no Instagram, Facebook e YouTube e até a próxima!